Olá, glitches! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu trago um papo bem real a respeito das finanças, tanto dos salários que tem no Brasil quanto os salários que tem aqui em Portugal, para verificar se vale a pena vocês virem ou não. Então é um bate-papo bem real, tá? Porque eu não tenho interesse nenhum de não falar a verdade para vocês. Aqui é o meu ponto de visão, o meu ponto de vista, que não é a verdade absoluta, mas vocês conseguem absorver por osmose com os meus erros e evitar de errar, né? Então eu vou falar para vocês a minha percepção empírica de acordo com o que eu venho conversando com as pessoas, tá? Eu conversei com uma família de Santa Catarina que estão aqui. E eles eram comerciantes, eles ganhavam lá no Brasil de 10 a 15 mil reais por mês e eles vieram pra cá. Pra cá, duas filhas, a esposa e o marido, os dois trabalhando em fábrica, porque acontece bastante das pessoas largarem as profissões que tem no Brasil e chegarem aqui e ter que trabalhar em fábrica. É comum, tá? Depois vocês pesquisem mais no YouTube a respeito, porque é comum. Beleza, ele teve que fazer isso. E aí, fora outras coisas que aconteceu na vida pessoal dele que eu não vou adentrar aqui, ele teve que fazer Uber depois de sair da fábrica para complementar a renda. Então, assim, é uma história verídica, aconteceu, para que vocês saibam que não é porque tá na Europa que a pessoa não vai complementar a renda com Uber, com Bolt, tá bom? Eu só não faço isso porque eu não conduzo por causa do meu olho, senão até eu pensaria, mas enfim. E aí eu conversando com ele, né, eu falei assim, você se arrependeu de ter vindo pra cá? E ele me falou assim, depende. Eu achei a resposta dele genial. Porque assim, como nós somos seres humanos e nós não somos robozinhos iguais todo dia, igual a AI, né? Não, brincadeira. Tem dias que a saudade ela dói mais, tem dias, os dias mais difíceis, que bate um arrependimento sim, é do ser humano, é normal. Quem falar que não, talvez esteja fingindo muito bem, ou então tinha uma realidade pior no Brasil, que é esse papo que eu vou adentrar com vocês. O que eu percebi conversando com as pessoas, tanto brasileiras quanto portuguesas, e vendo diversas realidades, tá? Eu percebo que as pessoas do Brasil que ganhavam um salário mínimo, que é 1.000 e pouco, depois eu deixo aqui na descrição do vídeo o valor exato, ganhavam um pouco a mais do salário mínimo, na faixa ali dos 2.000, 2.800. Pessoas que ganham até o teto de 5 mil reais, quando elas fazem a transição para cá, elas adoram e elas gostam muito. E eu percebo por quê. Porque aqui o poder de compra é maior. E aí você me pergunta, como assim, Nath? O poder de compra é maior? Eu vou explicar para vocês, tá? Pensa naquela televisão 65 polegadas. Você vai comprar no Brasil, você paga 15... Eu tô fora dessa realidade, então eu vou chutar o valor, mas depois eu deixo na descrição, tá? Então, uma televisão Samsung de 65 polegadas, você deve pagar com certeza mais de 10 mil reais, mais de 15 mil reais nessa televisão no Brasil. Aqui, na Europa, em Portugal, é mais acessível devido ao poder de compra. Então, com certeza deve estar numa faixa também, vou deixar aqui na descrição, mas dentre 300 e 500 euros... E aqui não é muito comum parcelar as coisas, tá? Nós temos esse mau hábito no Brasil de parcelar as nossas compras e aqui não. Aqui as pessoas elas passam tudo no débito, no multibanco ou no MBWay, tá? Então é muito comum até as compras pela internet serem debitadas diretamente da sua conta. Existe compras parceladas? Existe. É comum? Não é comum. Existir existe, não é impossível, tá bom? Tem até alguns programinhas, quando você está fazendo a compra, eles falam, deseja parcelar por X PTO, que são esses programinhas de parcelamento, tá? Mas aí essa empresa, enfim, eu não sei como funciona aqui ainda essa dinâmica do parcelamento. Eles pedem os seus dados, fazem uma pequena análise e aí na hora mesmo fala se foi aprovado o parcelamento para ti ou não.
Então, assim, não é tão facilitado o parcelamento como é no Brasil, porque a gente pode parcelar com cartão de crédito, Aqui existe cartão de crédito também. Eu, particularmente, eu não uso cartão de crédito aqui, tá? Então, eu não vou conseguir detalhar muito pra vocês a respeito do cartão de crédito. Mas, enfim, fica de conhecimento pra vocês. Existe, sim, a compra parcelada, mas ela não é habitual, ela não é comum. Mas voltando lá pra televisão de 65 polegadas. No Brasil, vocês teriam que juntar dinheiro por muito mais tempo ou efetuar um parcelamento mais longo. 10, 15 mil reais vai vários anos parcelando. E aqui, 500 euros é mais acessível e aí você consegue parcelar também. Se você for fazer a conversão, eu nem fiz, tá? Eu chutei um valor aqui, mas da última vez que eu vi o euro, ele estava 6,02. Então, se você for fazer a conversão, você vai acabar percebendo que aqui acaba compensando a compra, mas é isso, o poder de compra aqui é melhor, você tem como ter acesso às coisas de boa qualidade e elas são mais acessíveis sim para você, isso é real, é muito verdade. Você consegue ir na Zara como se você fosse no Brás, em São Paulo, sabe, na 25 de março. Sim, aqui é real. Só que tem um porém, que a maioria das pessoas, elas são pegas, os pescadores da ilusão, por isso. Aqui o salário mínimo é 800 euros, 800 e poucos euros, eu deixo o valor certo na descrição do vídeo. Se aqui um valor mínimo do salário é 800 euros, uma pessoa que é esteticista, que é pedagoga, que... Eu não vou falar tecnologia, porque a tecnologia ela consegue equivalência, então você consegue sair do Brasil, ser da área de TI e vir pra cá continuar da área de TI, tá? Mas tem certas profissões, como enfermeiro, se você não conseguir equivalência, enfermeira, você vai ter que trabalhar de outras profissões aqui, tá? E aí, quando você chega e vai trabalhar, o salário ele pode ser mínimo. E aqui tem um porém também, quanto mais se ganha, mais imposto é debitado do seu salário. Então, assim, não é igual no Brasil, que são taxas fixas, e aí você ganha o seu salário, e aí você tem... Porque o que eu percebo? No Brasil, por ser dessa forma, não ser da forma que é aqui, que quanto mais se ganha, mais se debita, particularmente, eu percebo que no Brasil você tem mais liberdade financeira. Por quê? Esse casal de exemplo que ganhava 15 mil reais, eles falaram pra mim que eles tinham um determinado comércio, como eu disse, eles eram comerciantes, ganhavam 15 mil reais, 2 filhas, um casal, e eles tinham dinheiro no final de semana para planejar uma viagem, para ir numa churrascaria, para dar lazer às filhas deles. É comum isso no Brasil. Aqui, ele trabalhando na fábrica, a esposa dele trabalhando na fábrica, ele fazendo Uber para complementar a renda, ele falava que ele vivia bem, porque eles vieram aqui com o intuito da segurança e da educação para as filhas, não foi intuito financeiro, porque se eles viessem com o intuito financeiro, eles teriam voltado para o Brasil, porque aqui eles trabalham fora do escopo deles, né, que é comerciante, eles trabalham em fábrica, eles fazem o Uber, o Bolt para complementar a renda e ainda não tem a liberdade de ir numa churrascaria ou comer algo, porque são 2 filhas. Aqui a conta do arrendamento mais a comida, ela não está batendo atualmente. O arrendamento ele está muito alto. Eu ouço pessoas falando, portugueses tradicionais, senhores mesmo, mais maduros, dizendo que depois da pandemia o preço da alimentação ela acelerou de tal forma que eles não reconhecem mais. De 4 a 10 anos atrás, a gente tinha mais poder de compra ainda. Eu que vim esse ano, eu já acho que tem poder de compra, imagina se eu tivesse vindo há 10 anos. Aí sim, talvez eu estaria no paraíso. Então, voltando a essa questão do casal, para ser extremamente franca com vocês, o que eu percebi? Minha análise pessoal e empírica. Pessoas que têm a renda abaixo de 1.000 até 2.000 e até 5.000, quando elas vêm para cá, elas se sentem num paraíso porque o poder de compra é maior, elas têm mais acessos às coisas de qualidade e elas se sentem muito bem pela segurança, não violência, poder de compra, e aí fica tudo perfeito. Quem tem uma renda de 10.000 para cima e vem para cá, sente mais. Por que eles sentem mais? Porque
financeiramente parece que eles regrediram. Apesar de eles ganharem em segurança, ganharem em educação, financeiramente eles regrediram. O casal tinha o seu comércio, eles tinham uma vida estável no Brasil, eles eram de Santa Catarina, que é um estado extremamente civilizado comparado a outros, sabe? Em questão de segurança, em questão de belezas naturais, sabe? O nosso Brasil, ele é muito rico, não tô falando mal de nenhum estado aqui, tá? Mas comparado com São Paulo, no horário de pico, Santa Catarina, ele é extremamente civilizado. Foi nesse sentido que eu quis falar, tá? Sem ofender ninguém. E aí, quando você para pra pensar, eles vieram pra cá trabalhando em fábrica, complementando a renda e ainda assim para dar uma vida digna para as filhas deles, financeiramente falando, sabe? Então essa é a realidade de muitas pessoas que vêm pra cá, muitos brasileiros que vêm pra cá. Um outro ponto é que se a gente for parar pra pensar, as pessoas que ganham menos de R$ 1.000, menos de R$ 2.000, eu não vou generalizar, porque cada ponto é um ponto, mas e se elas vêm ilegalmente mesmo? Se elas não pagam a documentação, para elas vão sair ganhando muito mais. Eu não vou dizer que tá certo ou errado, porque eu não vou entrar em julgamentos aqui, tá? O que eu sei é que o país não quer uma imigração em descontrole, desorganizada e ilegal. Eu tenho certeza que o país não quer isso, tá? Porque quando chega aqui, contando a realidade nua e crua pra vocês, quando essa pessoa ilegal chega aqui, ela chega falando assim, tô aqui na malemolência, na malandragem, jeitinho brasileiro, consegui. E na verdade o que ela conseguiu foi quebrar a cara totalmente. Por quê? Ela vai ficar aqui sem trabalho, parada, sabe lá Deus, arranjando o bico, como que vai fazer, porque até para nós que viemos de forma legalizada é extremamente complexo você conseguir um número de utente, você conseguir o básico, que é o número de utente, NIF, não é fácil. O número de segurança, que é como se fosse o nosso INSS, sabe? Então, assim, não é fácil para quem vem legalizado. Para quem não vem legalizado, é mais difícil ainda. E aí, se a pessoa não tem a sorte, eu digo a sorte mesmo, ou o bom senso de ter um conhecido aqui para abrir as portas e explicar a situação, isso eu tô falando para as pessoas que vêm de forma ilegalizada, tá? O que acontece? Ela volta pro Brasil. Olha, pelas minhas experiências e conversas, eu daria 6 meses. Em 6 meses ou até menos, de 6 meses, essa pessoa volta pro Brasil, porque ela não tem como se sustentar aqui de forma ilegal, sabe? Então, assim, quando vocês ouvirem histórias aí na internet, nossa, com 10 euros eu compro o mercado inteiro. Tomem cuidado para ver se não é a pessoa que tá querendo viralizar. Não é assim que funciona. A realidade, ela é mais dura, sabe? E quando vocês ouvirem também, beleza, venci na vida, vim na esperteza, observem e verifiquem a veracidade das informações, porque não é assim que funciona. Eu acredito que exista um caso sim. 1 em 1 milhão? Não sei, eu não tenho dados o suficientes para apresentar para vocês os números. Mas eu acredito que existam sim pessoas que vieram para cá de forma ilegalizada e se deram bem. E que bom para elas, porque todo mundo merece seu lugar ao sol. Eu não acho justo com os portugueses que estão aqui pagando impostos, sabe? A gente vê que é um país sofrido, apesar de todas as belezas, tudo, eles passaram por muitas guerras, então eu acredito que a gente possa ter empatia em questão de ser humano, porque tem até uma frase muito famosa, que quando você toca uma alma humana, você só precisa ser uma alma humana. Então eu acredito que muitos dos portugueses que me acolheram foi porque eu consegui falar de alma para alma com eles, sabe? Como eles têm uma outra cultura, e aí eu sou uma pessoa que eu sou bem divertida por natureza, assim, eu sou muito palhaça, eu converso, eu dou risada, então esse é o meu jeito. Apesar de eu manter a minha postura, eu não fiquei me moldando para caber na cultura deles, assim que eu digo, de estilo, de personalidade, sabe? Não, eu sou eu e pronto. Tanto que eu cheguei aqui e deu um nó na minha língua quando eu cheguei, porque você ouve vários idiomas. E aí acho que eu fiquei uns 2 dias
que a minha língua travou e aconteceu umas coisas. E assim, foi interessante essa experiência, sabe? Porque você ouve muitos idiomas. Você tá andando, você ouve um alemão, aí você ouve um francês, depois você ouve o português, que apesar de ser português tem as suas diferenças, e não são diferenças como assim, a diferença ali de uma fala português do Ceará para São Paulo, que a gente tem a macaxeira e a mandioca. Ok, são nesse nível, assim, que são palavras diferentes com conotações diferentes, sabe? Então, nem todo português que é falado no Brasil significa a mesma coisa aqui. Então, a gente tem ainda o empecilho da comunicação, apesar de falarmos a mesma língua, elas não são 100% idênticas. Então, requer respeito e adaptação para você entender o que o outro está falando, sabe? Então, requer várias coisas assim. Então, quando eu perguntei para esse senhor se ele se arrependia e ele falou que depende, eu achei a resposta dele genial. Foi a pessoa que foi mais sincera comigo do que aquela que fala sim e não na lata. Eu acredito que tenham pessoas que não se arrependeram porque elas tinham uma realidade pior no Brasil. Então, quando elas chegam aqui, que têm o poder de compra, elas conseguem ter um padrão melhor de vida do que no Brasil, elas se sentem muito bem. Já as pessoas como esse comerciante que tinha um padrão já elevado no Brasil e veio para cá e teve que começar tudo do zero, degrau por degrau, para dar o mínimo aceitável para a família, para essas pessoas pesam mais. Então, financeiramente falando, é isso. Vai depender da sua realidade no Brasil para você vir aqui e ver se vale a pena. Falando friamente, racionalmente de dinheiro, no Brasil você tem oportunidade de ganhar mais dinheiro, porque o imposto ele não é parcial de acordo com quanto mais você ganha, mais é debitado. Então, se você ganhar 10, 15, 20 mil reais no Brasil, você pode ter mais liberdade financeira no Brasil. Porém, aqui na Europa você tem mais poder de compra. Porque às vezes no Brasil você pode ganhar mais, mas pode ter mais liberdade financeira do que você vai fazer com o seu dinheiro, né? Mas aqui você tem poder de compra, você tem acesso a boas coisas de qualidade de uma forma mais fácil. Então, assim, sempre vai depender da sua decisão, do que vale a pena para você, da sua realidade, o que você busca em vida, que foi o primeiro vídeo que eu fiz. Então, é muito relativo quando você fala assim, e aí, você se arrepende? Sim, não, depende, sempre vai depender, porque aí você tem que analisar os contextos. Qual o contexto da sua realidade que você tinha no Brasil? Hoje você tem um contexto de uma realidade melhor na Europa? Então a resposta depende. Enfim, é para vocês refletirem, eu espero que ajude e até já!